Coríntios, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo de número 3. Graças a Deus. Aqueles que já encontraram, digam amém. Amém. Vamos lá então, para nós ganharmos tempo. O versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados em Deus. Olha assim: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Toda a igreja diga amém. Amém. Vamos fechar os olhos. Senhor, fale conosco nesta manhã. Revela aos nossos corações teu querer, tua vontade. Tira agora, Senhor, toda inquietação, tudo que queira roubar nossa atenção nesse instante tão importante de ouvir a palavra tua. Abençoe aqueles que assistem, aqueles que vão depois assistir esse culto. Que o teu Espírito fale com todos. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Segunda carta de Paulo aos Coríntios é praticamente o livro de Jó do Novo Testamento. Vou repetir. Segunda carta de Paulo aos Coríntios é praticamente o livro de Jó do Novo Testamento. Quem entendeu essa afirmação? Diga amém. Amém. Por quê? Porque ele vai trazer praticamente a mesma temática que também é trabalhada no livro de Jó. Paulo vai trazer essa carta de Coríntios, a segunda carta, sobretudo, ele vai explicar sobre as aflições, as tristezas, as situações difíceis que o verdadeiro cristão, percebe a minha afirmação, que o verdadeiro cristão é submetido. Se nós encontramos em Jó o sofrimento de um homem, um sofrimento que é inexplicável, um sofrimento agudo, muito severo e inexplicável, nós encontramos em Jó, ou melhor, em Coríntios, uma explicação, uma teoria
vai explicar por que nós sofremos. Se em Jó nós encontramos os diálogos dos amigos de Jó, olhando para Jó e perguntando: mas e aí? Onde que está a tua fidelidade a Deus? Onde que está o teu Deus? E você está sofrendo. Se nós encontramos em Jó um homem sendo severamente questionado pelos seus amigos, porque nem ele entendia, nem ele sabia o motivo do seu sofrimento, em Paulo, na segunda carta aos Coríntios, nós temos um homem lúcido, nós temos um homem esclarecido, nós temos um homem que entendia por que ele estava sofrendo. Paulo não está como Jó perguntando: Deus, por quê? Paulo não está como Jó sendo questionado por alguém que lhe pergunta: por que você está passando por isso? Mas Paulo, ele está afirmando: eu sei porque eu estou passando por isso, eu sei porque eu sofro, eu entendo porque eu passo pelas provações, pelas tribulações, pelas tristezas que eu estou passando. Se nós encontramos em Jó um homem sendo questionado e nem ele tendo respostas para dar para os seus amigos do motivo do teu sofrimento, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós temos um homem afirmando, dizendo: se o meu Jesus, se o meu mestre passou por tribulações, eu também passarei por tribulações, e vocês também passarão por tribulações, mas ele nos dará o livramento, porque ele está conosco. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém? Glória a Deus. Bom, deixa eu te explicar um pouco sobre essa carta. A igreja de Corinto era uma igreja localizada na Grécia, uma região rica, próspera, uma região onde aqueles homens estavam tomados de muita idolatria. Os gregos sempre foram dados às mitologias, sempre foram dados às divindades daquela época. E Paulo então ele é levado a pregar para aquela população e levar as boas novas de Cristo para aquela população. E logo a igreja de Corinto se converte. E quando a gente começa a pensar na igreja de Corinto, entenda, a igreja de Corinto, ela era uma igreja extremamente fervorosa. O que é uma igreja fervorosa? É uma igreja que busca a presença do Espírito Santo. É uma igreja que tem sede da presença do Espírito Santo. É uma igreja que sente falta da presença do Espírito Santo. Posso ouvir amém, queridos? Mas era uma igreja que, por um outro lado, Paulo vai trabalhar 3 questões aqui, e na segunda carta ele vai doutrinar essa igreja, porque era uma igreja que, como estava cercada de muita idolatria, era uma igreja que sofria por influência, uma influência cultural, uma influência social. Então Paulo tinha que lidar com eles, e Paulo tinha que explicar para eles: isso daí não é de Deus não, isso daí não é de Deus não, isso daí não é de Deus, isso sim, isso daí é de Deus, esse costume, isso daí é coisa, ficou para trás, agora é uma nova vida. Então Paulo teve que lidar com isso. Era uma população que tinha muitos problemas relacionados a casamento. Então, se você ler a primeira carta, Paulo vai falar muito sobre questão de casamento, de divórcio, de o segundo casamento para o cristão. Ele vai trabalhar essas questões. Paulo vai trabalhar as questões relacionadas à imoralidade dentro do matrimônio. Basta você ler a primeira carta. Paulo vai trabalhar na primeira carta acerca da organização do culto. Eu imagino como que era a igreja de Corinto, que era uma igreja que, por um lado, eles buscavam o Espírito Santo, eles tinham desejo do Espírito Santo, mas isso trazia confusão. Então Paulo tinha que organizar. Se você vai falar em línguas, olha abaixo em línguas. Se você vai falar em línguas, ore em mistério você com Deus. Você só vai orar em voz alta para todo mundo te ouvir se tiver alguém para interpretar o que você está dizendo. Ele fala da importância do dom de profecia.
Messias. São textos que eu acho fantástico você depois ler e estudar. Ele vai falar sobre essa diversidade dos dons. Ele vai mostrar até como nós devemos ceiar. Basta você ler a primeira carta no capítulo de número 11. Esperar um pelos outros. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Ele vai explicar toda essa mística dentro da ceia do Senhor. Quem está entendendo? Diga amém. Paulo vai falar também acerca da ressurreição. O que acontece depois que nós morremos? São questões que as pessoas me perguntam às vezes. Pastor, depois que morre, o que acontece? Né? E aí? Depois que morre, vira o quê? Vai para onde? Paulo fala sobre isso. Fala sobre a vida de Cristo. Na segunda carta, percebe que Paulo, ele muda a tônica do assunto, mas ele começa falando sobre tribulação. Porque ele exortou a igreja no capítulo 11. No capítulo, na primeira carta. E essa exortação que ele trouxe, deixou a igreja triste. E Paulo, quando ele vai perguntar para Tito acerca da igreja de Corinto, interessante que Tito vai falar para Paulo que a igreja recebeu aquela palavra dura e a igreja ficou triste, mas depois a igreja se alegrou, porque a correção, quando ela vem de Deus, quem está ouvindo, diga amém. Amém. Ela vai trazer a tristeza. Amém. Glória a Deus. Ela vai trazer o confronto. Amém. E existem cultos que nós participamos que nós não devemos sair da igreja felizes. Eu tenho que sair da igreja triste mesmo. E sair daqui constrangido mesmo. Por quê? Porque eu fui confrontado pela palavra da verdade. E Paulo fala disso. Dessa tristeza. E é dessa tristeza que eu quero falar hoje. Dessa tristeza. Porque nós estamos vivendo uma época difícil. Difícil. Nós estamos vivendo uma época que para pregar de forma genuína é difícil. Eu falo porque eu prego e já vai fazer uma boa caminhada aí. Porque nós estamos numa época em que os pregadores, eles têm se especializado em solucionar tristezas, problemas. Você está triste? Espera aí que eu vou dar um jeito nessa tristeza sua. Espera aí, você está triste? Eu vou pegar uma palavra aqui que vai te levantar. Então nós ficamos especialistas dentro do culto em fazer as pessoas ficarem felizes. Em alguns momentos a tristeza é encarada como falta de fé. Isso não é verdade. E às vezes em alguns lugares a tristeza é colocada como ausência do Espírito Santo. Opa, quem disse? Você quer alguém mais cheio do Espírito Santo que Paulo? Você quer alguém mais tomado pelo Espírito Santo do que o nosso amigo Paulo? E Paulo escreve essa carta dizendo: eu fiquei bem triste mesmo, e sinceramente eu fiquei até sem esperança. E você ouve um Paulo falando sobre isso, e você ouve uns pregadores falando hoje que a vida é só alegria. Irmão, que vida é só alegria? Que vida é mar de rosas? Vida de quem que é mar de rosas? De quem que é mar de rosas? De quem que é só alegria? Ou todos os dias a gente acorda bem, ou todos os dias a gente acorda. Quem disse isso? De onde que nós tiramos essa teologia mentirosa aí? Falsa, pseudo. O Paulo que vai escrever esta carta, ele vai falar de 4 coisas importantíssimas que eu quero frisar nesta manhã. Está com o ouvido aberto? Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Primeira coisa, Paulo vai esclarecer sobre o que é tribulação. E sobre tribulação, algumas coisas têm que ser derrubadas. E a primeira coisa que a gente tem que derrubar acerca de tribulação é que tribulação nem sempre é resultado de desobediência. Às vezes sim, às vezes não. Tribulação nem sempre é resultado porque nós saímos de propósito. Tribulação nem sempre é resultado de fraqueza minha, porque eu fracassei, porque eu fui falho. Não! Quando Paulo fala sobre tribulação aqui em Coríntios, ele
Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Pastor, eu estou numa tribulação no meu casamento. Tem propósito de Deus isso. Pastor, eu estou com uma tribulação na minha vida financeira. Tem propósito de Deus nisso aí. Pastor, estou passando por uma tribulação no meu ministério. Estou passando por uma tribulação lá onde eu trabalho. Estou passando por uma tribulação aqui dentro de mim. Parece que tem um negócio dentro de mim. Eu estou atribulado. Existe um propósito de Deus. Paulo vai dizer que não existe tribulação em que Deus não esteja no controle dela. Não existe tribulação que não exista um propósito de exaltação de Deus. E é por isso que nesta manhã, deixa eu te falar uma coisa: se você está passando por tribulações, tem propósito de Deus. E essa tribulação, primeiro, ela é passageira. Em segundo lugar, vem de Deus. E em terceiro lugar, ela tem prazo de validade. Ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Tem pessoas aqui que o seu tempo de tribulação está cessando e o tempo de Deus te exaltar está chegando na tua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? O nosso desafio é compreender o propósito da tribulação. Além disso, Paulo vai falar de tribulação. 2. Ele vai falar de aflições, do estado de espírito que nós ficamos. A aflição está aqui dentro. Estou aflito. Entendeu? Você fala para alguém: estou aflito, estou preocupado. A aflição fala dessa preocupação. A aflição fala dessa ansiedade que às vezes toma conta da nossa vida. E como hoje em dia as pessoas estão sofrendo de ansiedade, aflição, comem demais porque estão ansiosas, aflitas, não dormem porque estão aflitas, não produzem, não têm criatividade para produzir porque estão aflitas. Pandemia colocou esse negócio para cima. Aflições, porque não tomou a vacina, ou porque se tomou e está com medo de não estar fazendo efeito, e quer fazer o teste para ver se já tem um anticorpo. Essa aflição, essa preocupação, pastor, mas não é razoável, por tudo que nós estamos vivendo? É razoável você ficar aflito? É razoável você ser prudente? É razoável você ser responsável? Isso é razoável. Agora, essa